Aleluia. Também saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Estamos alegres nessa noite em poder mais uma vez estar na casa do Senhor e adorar o seu nome. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 23, e a partir do versículo de número 38, toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor Jesus. Estamos em uma série sobre a graça, aleluia, e nós vamos nessa noite aprender um pouco mais sobre a graça do Senhor, a qual é manifestada no meio de nós. Se estamos aqui nessa noite é devido à graça, é devido ao amor do Senhor para conosco. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 38. E também, por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E lhe disse Jesus: Em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Essa passagem nós encontramos escrita, narrada nos 4 evangelhos. O que me chama a atenção no livro de Lucas, que Lucas ele escreve para um amigo chamado Teófilo, um grego. E Lucas então começa a escrever sobre o Evangelho. Talvez, nós não sabemos, mas talvez Lucas, pela sua influência e conhecimento, começou a contar os feitos sobre Cristo, e isso trouxe uma curiosidade para Teófilo. Então Lucas começa a descrever desde do começo do Evangelho de Jesus até a crucificação e os milagres, os feitos que Jesus Cristo fez para os gregos, para que a graça também alcançasse os gregos. E uma dessas escritas, Lucas começa então a narrar sobre a crucificação, dizendo que as profecias tinham se cumprido, que ele seria levado como um maldito, para que possamos ser benditos, que as profecias lá do profeta Isaías, no capítulo 53, através desse cenário, estava acontecendo. Então, Lucas começa a dizer para Teófilo: olha, esse realmente é o Messias, porque nele nós vemos detalhadamente as escrituras se cumprindo, não pode ser outro, nós não esperamos outro, porque esse é o Messias. E Lucas então começa a narrar essa passagem, dizendo que na crucificação, naquele momento tal, estava Cristo sendo crucificado, e nos detalhes da profecia dizia que os seus órgãos não seriam quebrados, que como dizia na profecia, que o seu sangue seria derramado. Mas então Lucas também diz assim: olha, Teófilo, naquele momento estava 2 homens também sendo crucificados, 2 malfeitores, porque a lei dizia que era a condenação. Roma humilhava as pessoas de uma forma através da crucificação. E só que naquele 2, no meio de Jesus, no meio desse cenário, estava 2 homens. Um dizendo: Senhor, se realmente o Senhor é o Messias, olha, tira-nos daqui, salva você e me salva. E outro dizendo: Senhor. O outro começou a repreender, como nós acabamos de ler: olha, você está nessa situação, você merece, eu mereço estar aqui, mas esse homem nada fez.
e diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. O que isso tem a ver com a graça? Jesus Cristo veio para trazer a sua graça, é o Deus encarnado. O próprio Deus, como João escreve, dizendo que vem em carne, trazendo para nós o seu maior amor, a sua graça, trazendo para nós, para a humanidade, uma esperança, uma oportunidade, não um julgamento, não por mérito, não por obras, mas um reconhecimento. E naquele momento, aquele homem, naquela situação terrível, nos seus últimos minutos de vida, ele reconhece que a graça estava encarnada ali do seu lado. O que Deus espera de mim e de você é que nós reconhecemos a sua graça, que nós reconhecemos que Ele é Deus, o seu amor foi derramado. E muitas vezes nós queremos limitar a graça, achamos que o amor de Deus ele pode ir até um momento, até uma situação, depois dali não tem mais jeito. Mas o amor de Deus ele vai além do que nós pensamos. A sua graça, ela é manifestada, porque como Paulo escreve dizendo, que para isso foi manifestado o poder de Deus, para isso que Jesus Cristo veio, para trazer luz do mundo, aleluia, para trazer esperança, para trazer vida, e só em Cristo Jesus, a graça ela é manifestada. Certa vez alguém perguntou para um homem muito sábio, dizendo, qual é a diferença das religiões? E esse homem sábio respondeu, olha, todas as religiões têm o amor, todas as religiões falam de fraternidade, todas as religiões pregam o amor ao próximo, ajuda ao próximo, mas só no cristianismo nós temos a graça, porque não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu tento de fazer de melhor. Claro que devemos como cristãos sempre fazer o melhor e buscar sempre o melhor, porque somos imitadores de Cristo. Se somos imitadores de Cristo, precisamos tentar andar e viver e falar como Ele faria, como Ele, aleluia, estivesse em nós, porque nós somos uma testemunha viva. Mas o que nos chama a atenção na graça é o seu amor derramado por mim e por você, mesmo que eu não sou merecedor, mesmo que você não é merecedor, mas quando você entende, dizendo, Senhor, em Ti há uma esperança, em Ti há uma oportunidade, e eu quero viver debaixo desse amor, esta graça ela é derramada, não importa o passado, não importa a circunstância. O homem é muito comum em querer determinar situações. Para esse não tem mais jeito. É muito comum nós ouvirmos que, ele matou, ele roubou, ele fez o que fez, agora está se escondendo atrás de uma Bíblia. Será que Deus vai perdoar esse? Para esse não tem mais jeito. Ei, a graça do Senhor ela é limitada, ela não tem limite. A graça do Senhor ela é algo que a mente humana não consegue entender. A mente humana não consegue calcular o amor de Deus derramado. Para isso que Cristo se manifestou, para que quando você olhar para a sua vida, para que quando você olhar as situações talvez do passado, que por um motivo vem querer te acusar, querer te parar, você olha, você diz, mas eu estou debaixo de uma graça, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o amor de Deus. É debaixo dessa graça que nós vivemos, o amor de Deus. Claro que Paulo também nos dá uma advertência sobre a graça, ele fala, olha, não usai a graça para viver uma vida de libertinagem. É claro que não, é você estar debaixo da graça, do amor de Deus, dizer assim, eu entendo que eu sou livre do pecado, eu entendo que eu não estou mais condenado, eu entendo que Deus lançou no passado os meus pecados, as minhas iniquidades, Ele transformou a minha vida, para que eu possa ter uma vida com Ele, mas se a minha natureza humana vier falhar, eu sei que a graça do Senhor está sobre a minha vida,
mas que nós não vamos usar isso para falhar, porque nós aí vamos partir para uma situação que se chama iniquidade. No livro de Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte, Jesus Cristo fala sobre isso. Ele fala que naqueles últimos dias, muitos dirão: Senhor, naquele dia, muitos dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, Senhor, no teu nome eu fiz maravilha, no teu nome, Senhor, eu fiz, falei em outras línguas, no teu nome eu fiz acontecer. E Jesus vai dizer: afasta de mim, porque eu não te conheço, vós que praticam a iniquidade. Mas o que é a iniquidade? O que é o pecado? Há um provérbio chinês que diz assim: se você cometer um erro 4 vezes, no 5ª vez ele não será mais um erro, porque você cauterizou esse erro. E aí depois nós começamos a justificar o erro. Isso é iniquidade. Quando você sabe que é pecado, você erra uma vez, pede perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo, na 5ª, na 6ª, nem perdão você pede mais, porque isso tornou uma situação de iniquidade. Você usando a graça para fazer os seus desejos, isso nos afasta de Deus. Mas talvez nessa noite você não sabia disso. Talvez nessa noite você não tinha esse conhecimento, mas a graça de Deus, ela é poderosa para perdoar essa situação. A graça de Deus, ela é poderosa para jogar no mar do esquecimento essa situação, aleluia, e te dar uma nova oportunidade, porque Cristo veio para isso, não para julgar. Aquele homem que estava, não sei se estava do lado esquerdo ou do lado direito, uns falam que o da esquerda falou mal, o da direita não. Uns também falam que o nome de um era Simas e o outro era Dimas, que o Dimas foi aquele que procurou a benevolência do Senhor e encontrou a graça. Talvez seja isso, mas o que me chama a atenção é que se aqueles 2 homens me reconhecessem, dissessem: Senhor, lembra de nós, Senhor, com certeza os 2 teriam entrado no paraíso, porque o Senhor, a sua graça não é limitada, a sua graça não é algo limitado, como muitas vezes nós achamos, dizendo: olha, para esse não tem mais jeito, para aquela não tem mais jeito, olha, para esse só a misericórdia. Mas muitas vezes, algo que a Bíblia nos diz que tem situações que entristecem o Espírito Santo, que algumas passagens falam que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso não tem salvação. O que seria isso? É quando você reconhece a graça, quando você entende que só através de Cristo, Deus abençoe, missionário, só através de Cristo nós temos salvação, que não há outro caminho, não há outra situação de salvação, de amor, não tem outro maior amor do que esse. Deus, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus morrendo em uma cruz, se tornando maldito, para que eu e você pudesse ser chamado de Deus, mesmo assim você não querer essa graça. Você dizer: Jesus, o seu sacrifício na cruz para mim não serviu de nada. A graça não vai te alcançar, porque a graça já está derramada. Mas todo aquele que entende isso e quer essa graça está disponível, porque o amor de Deus, ele não tem limite para aqueles que querem viver debaixo desse amor. Aleluia. Eu gosto muito de uma passagem que fala, os irmãos conhecem muito bem essa passagem, que também nos evangelhos nós encontramos, que fala daquela mulher que foi pegada no ato de adultério, e na lei aquela mulher já estava condenada à morte, e os doutores da lei, os homens que diziam que conheciam a Torá como ninguém, os homens que tinham zelo pela Torá, pegam essa mulher e levam até Jesus, o Messias, e tentando testar o que ele ia dizer sobre aquela situação. E Jesus está lá, ministrando a sua palavra, o seu amor, e de repente chega esse homem com essa mulher, e diga: olha, na lei, diz que essa mulher merece a morte,
Moisés deixou bem claro que essa mulher está condenada à morte, e tu que diz? Jesus se inclina, se abaixa. A graça é isso, é Deus se inclinando para a humanidade, o amor dele ficando disponível para nós. Escreve algo na areia, talvez algo tendo ali sobre a graça, e aqueles homens começam a dizer: olha, o que tu diz sobre isso? E Jesus se levanta, diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens começaram a fazer uma autoanálise na sua vida, e é isso que eu preciso fazer, é isso que cada um de nós precisa fazer, examinarmos a nós mesmos, e ver como está a nossa situação. E aqueles homens começaram a fazer uma autoanálise, dizendo: nossa, não dá. Jogaram a pedra, viraram as costas e foram embora. E Jesus levanta aquela mulher e diz: cadê aqueles que te acusam? Ela diz: foram embora. O único que podia condenar aquela mulher era Jesus, porque ele não tinha pecado, mas ele é a graça. A graça estava se manifestada naquele momento, mesmo na época da lei, mas ali a graça já estava manifestada. Aleluia. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. A religião pode condenar, as circunstâncias, muitas vezes até mesmo nós mesmos podemos nos autocondenar, mas o amor de Deus, ele sobressai sobre qualquer situação. E aquela mulher teve um encontro com a graça naquele momento, e a história dela foi mudada. Jesus veio para mudar a minha história, para mudar a sua história. Uma história que talvez, se alguém fosse contar, olhando para a sua descendência, se fosse alguém fosse contar a minha história a partir dos meus antepassados, ia dizer: esse vai ser mais um mulherengo, esse vai ser mais um que o seu avô era assim, o seu pai era assim, esse também vai ser assim, um que larga a família, vai ficar no bar bebendo. Mas a graça me alcançou. A graça é isso, é uma transformação. Se você está debaixo dessa graça, meu amado irmão, entenda que você é livre. O evangelho não é algo que você anda: eu vou andar na igreja porque, olha, eu não posso errar, eu não posso, olha, não é isso. É você estar no autocontrole da sua vida, dizer: eu vivo para agradar ao Senhor. Eu não faço essas coisas porque eu não posso, eu não faço porque eu não quero, porque eu decidi servir ao Senhor. Eu decidi entender que a sua graça me libertou, o seu amor me alcançou, minha vida foi transformada, e essa transformação não é apenas para essa vida, porque Paulo escreve dizendo: olha, se fosse só para essa vida, nós seríamos pequenos, nós seríamos pessoas limitadas, mas é por uma eternidade. Aleluia, não acaba aqui. Ele se manifestou para nos dar uma vida, e uma vida eterna, assim como aconteceu na vida desse homem, que estava lá condenado, sentenciado, para ele não tinha mais jeito, mas a graça estava do seu lado, e ele entendeu isso, e o seu final, e a sua eternidade, ela foi transformada, e ele teve o privilégio de ser o primeiro homem entrar no paraíso. Porque se nós formos ver a Pedro dizendo que Jesus Cristo desceu até a parte mais baixa do inferno, 3 dias, e nesses 3 dias ele ficou lá embaixo, pregando o evangelho, porque se você pegar lá a parábola de Lázaro, fala que antes da inauguração do paraíso, existia uma lacuna, que as pessoas boas ficavam de um lado, no seio de Abraão, e outras pessoas que cometeram as coisas erradas estavam no Seol, e Jesus fala, dizendo sobre a parábola, que Lázaro estava lá, e lá viu o rico, e ele dizia: Lázaro, pelo menos molha o seu dedo aí, para que eu possa ter um pouco de calma, de um pouco de
de tranquilidade nessa angústia que eu estou. Ou seja, antes de Cristo, o paraíso não morava ninguém, não tinha ninguém lá, mas Cristo desceu até o alto, nas baixas e mais profundezas da terra, pegou aqueles todos os homens que estavam ali, todas as almas que estavam ali no seio de Abraão, e levou para o paraíso, e aquele homem que estava condenado, nem precisou ir lá no seio de Abraão, ele foi direto para o paraíso, porque ele teve um encontro com a graça. Oh, aleluia! A graça, ela é maravilhosa. Se sinta privilegiado, porque você entendeu esse amor, você está dentro dessa graça. E a graça, ela não é limitada. A graça, ela é abundante. A graça é, como Paulo escreve, dizendo que ela é recalcada, sacudida, e ela transborda. É como alguém que trabalha lá na roça, vai lá colocar feijão no saco, coloca um pouco de feijão, chacoalha, para caber um pouco mais, coloca um pouco mais, chacoalha, daqui a pouco está até a boca, ele vai lá dar aquela recalcada, aperta, e depois coloca até transbordar. Isso é amor de Deus para a humanidade. Mas por que o mundo está do jeito que está? Porque está fazendo como aquele outro ladrão, que não quer reconhecer, que não quer dizer: eu mereço, eu preciso, Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou necessitado, eu preciso, Senhor, de um encontro, de uma transformação, e a graça está disponível para isso, para essa transformação. E quanto mais você conhece a Cristo, mais essa graça se transbordará dentro de você. Quanto mais você busca uma intimidade com o Senhor, mais no profundo dessa graça nós vivemos, porque ela não tem limite. Se você for querer viver qualquer coisa nessa terra, vai chegar a um ponto que você vai bater no teto, não dá mais, chegou no limite. Mas a graça do Senhor, ela é abundante. Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você entende que somos necessitados desse amor. E usamos a palavra de Pedro: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem a graça, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem um amor derramado, só o Senhor derramou seu sangue no Calvário por mim, só o Senhor me promete, Senhor, vida e vida em abundância. É a graça derramada. Aleluia. Não se limite a viver a graça de Deus. Quando eu era mais novo, quando eu comecei na fé, eu tinha um medo de pecar. Eu vivia com medo de pecar, ao ponto que no calor de 30 e poucos graus, dormia de calça, porque se dormir de bermuda, podia estar pecando. Era crente, agora estou mais ou menos. Porque eu não reconhecia a graça, não tinha conhecimento da graça. Eu tinha conhecimento de um Deus que era vingativo, que se eu não andasse na linha, Ele podia me jogar no inferno. E dizia que era crente. Estava livre, dizia que estava livre do pecado, mas preso em regras, em situações que não me levavam à liberdade. Mas um dia eu entendi que eu sirvo ao Senhor, não nas coisas que eu posso fazer, porque isso é insignificante para o Senhor, mas naquilo que Ele já fez por mim. E eu sirvo a Ele porque o seu amor me alcançou, não com medo mais de ir para o inferno, nem penso mais nisso, não com medo mais de, se eu não andar assim, o que as pessoas vão dizer. Era o sepulcro caiado, a aparência estava maravilha, mas lá dentro, talvez, muitas vezes, só preso em uma religiosidade. Mas um dia eu entendi o que é a graça de Deus, é o amor de Deus manifestado. Porque se não fosse a graça de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui nessa noite, os irmãos que estão nos assistindo, tudo que eu e você
queremos fazer de melhor, nós falhamos, uma hora nós vamos falhar, porque é do ser humano. Paulo nos ensina dizendo, quando eu quero fazer o bem, o mal já fiz, e o mal que eu não quero fazer, esse mal eu faço, porque a natureza pecaminosa está em nós, mas a graça do Senhor nos torna santo. O que é santo? Aquele que não tem pecado? Não, a palavra original é o separado. Nós somos separados para Deus através da sua graça, porque nós entendemos que Cristo morreu por nós, e a nossa vida é dele agora. Nós somos comprados pelo seu sangue, e se estamos nesse sangue, temos uma aliança com ele, temos um pacto com ele, e ele é fiel e justo, verdadeiro, para cumprir esta aliança. Mesmo que o homem se torne infiel, ele continua fiel para sempre. Isso é a graça. Aleluia. Que nós possamos cada vez mais ser como esse ladrão da cruz. Talvez o nome dele era Dimas, talvez não seja mais. O mais importante não é o nome, mas a atitude que este homem teve, a qual, como nos 4 evangelhos está registrado, mas Lucas quis detalhar essa passagem para o seu amigo grego, dizendo, olha, não importa a situação que se encontra um homem, não importa a situação que se encontra uma mulher, quando ele abre o coração e entende que o amor de Deus aconteceu através de Cristo para a humanidade, ele tem um encontro com a graça, e esse encontro transforma a sua vida. Que nesta noite nós possamos sair daqui com essa certeza, com o coração grato, e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou debaixo de um amor, um favor não merecido. Estou debaixo de um amor que para o homem é loucura, para o homem é loucura, mas como ele pode dizer que Cristo perdoou o pecado, se ele fez isso, se ele fez aquilo? O homem não entende, mas Paulo nos ensina, através da carta de Coríntios, que é loucura e escândalo, é o poder de Deus derramado para aquele que nele crê, e nós cremos no poder de Deus derramado através de Jesus Cristo. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer nessa noite. Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua graça, pelo Seu amor, Senhor, pelo Seu favor, Senhor, para comigo, Senhor. Pai querido, sabemos, Senhor, que o mundo anda de mal para pior, mas nós entendemos que o mundo não entendeu ainda a Sua graça. Mas eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, porque aqui estamos aqui porque entendemos o favor do Senhor, entendemos, ó Pai, que o Senhor, aleluia, morreu na cruz do Calvário, não para me condenar, não para me trazer a vergonha, mas me trazer, Senhor, a liberdade, a salvação, a cura, a transformação. Como o Senhor se manifestou naquela cruz, trazendo, Senhor, salvação para aquele ladrão que reconheceu que o Senhor era o amor encarnado, que o Senhor era a graça derramada, que o Senhor era, aleluia, Deus em carne, e teve um encontro contigo, Senhor. Senhor, que nós possamos reconhecer, Senhor, tudo isso. Senhor, quando as circunstâncias estiverem mal, quando, Senhor, o pecado querer bater na minha porta, quando as coisas dessa vida querer, Senhor, me dominar, que eu possa olhar para Ti e dizer, não faço isso porque eu estou debaixo de uma graça. Obrigado, Senhor, porque a Sua graça, ela não é dimensionada por aquilo que eu faço, porque o Senhor é um Deus que não julga aquilo que nós fazemos, mas como escreveu o salmista, dizendo, assim como o ocidente está longe do oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Isso é a graça, isso é o amor. Eu Te louvo, Espírito Santo, por isso. Senhor, que nós possamos sair aqui nessa noite, Senhor,
fortalecidos, entender que estamos envolvidos em um amor, envolvidos, Senhor, em um cuidado não material, um cuidado não visível, mas um cuidado espiritual, que esse cuidado, Senhor, nós sentimos, que esse cuidado toca a nossa alma, que esse cuidado, Senhor, nos traz, Senhor, aleluia, uma calma, que nos traz, Senhor, um controle sobre as situações, porque estamos debaixo da sua graça. Te louvo, Senhor, te agradeço. Espírito Santo de Deus, que o Senhor com certeza falou melhor em cada coração nesta noite, porque a palavra ela é viva, ela é fiel e ela é verdadeira. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.